Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, no verso de número... Não, capítulo 4, perdão. Capítulo 4, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Outras traduções, lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Deixa aberto aí, vamos estudar esse texto. Feche apenas os olhos. Pai Santo, a Ti recorremos essa noite e a Sua bendita graça para nos socorrer em tempo oportuno. Nesse dia que se chama hoje, venha ao nosso encontro, Pai das luzes. Venha ao nosso encontro, Deus eterno. Vem socorrer o seu povo. Vem consolar o seu povo. Toma todos os corações agora que estão aflitos, ansiosos e dispersos e acalma-os na sua doçura. Toma mentes e corações agora cativos à tua palavra. Anseiamos ver o derramar do teu Espírito entre nós. Pai, em toda a extensão desse salão, despeja da sua graça, de forma que nenhum que entrou aqui fique, Senhor, sem recebê-la. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Quero trazer uma mensagem muito importante para você. Uma mensagem atual, oportuna e pertinente. Eu quero falar sobre o medo. O medo. Quem é esse vilão que tem assolado milhões de pessoas em todos os tempos, em toda a humanidade? Como lidar com esse grande gigante que tem assolado e feito dezenas, centenas, milhares e milhões de vítimas? Como lidar com esse inimigo poderoso que tem entrado portas adentro da igreja e tem acometido milhares de cristãos? Nós precisamos aprender a lidar com medo. Muitas pessoas estão sofrendo com medo. Tem medo, pânico, pavor. Até alguns anos atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar sobre a síndrome do pânico. Não era muito comum esse tipo de caso, esse tipo de transtorno, pois hoje a população brasileira sofre. Quase 30 milhões de pessoas sofrem de síndrome de pânico, para você ter uma ideia. O que é síndrome de pânico? Por síndrome de pânico entendemos o quê? É um tipo de transtorno e ansiedade na qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intensos de que algo ruim aconteça. Quase 30 milhões de brasileiros sofrem com síndrome do pânico, que é uma crise intensa de desespero e medo. As pessoas estão com medo. Nós estamos com medo. Eu estou com medo. As pessoas têm medo de tudo hoje. Tem medo de viver. Tem medo de morrer. Tem medo de ficar sozinhas. Mas tem medo de conviver em grupo. Tem medo do escuro. Mas tem medo também da luz. Tem medo da velhice. Tem medo de viajar. Medo de sair de casa. Medo de estudar. Medo de arriscar. As pessoas estão tomadas na nossa sociedade de medo. Medo do futuro. Medo do passado. Medo das notícias.
E talvez você seja um que complementa estas estatísticas e está sofrendo com isso. Pavor, pânico, transtorno de ansiedade que te leva a um medo mais perverso ainda. E é impressionante notar que há muitos, uma quantidade enorme de cristãos sofrendo esses transtornos. João está escrevendo aqui e ele está falando, no sentido literal, a respeito do juízo final, da volta de Jesus, da prestação de contas. E diz que aquele que é aperfeiçoado no amor não vai temer este dia. Mas o texto também nos traz ideias a respeito do medo e de como vencê-lo. Nós vamos começar vendo a consequência do medo, as consequências do medo. Olhe comigo aí no verso de número 18, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Outras traduções, o medo produz castigo. A ideia aqui é que aquelas pessoas que não estavam preparadas para serem salvas, ou não tinham certeza da sua salvação, o medo produzia nelas culpa. O medo produzia nelas a iminência de um castigo. Por quê? Porque não tinham certeza nem convicção da sua salvação. Mas isso aqui aponta para outra coisa também. Que o medo produz tormento, produz tortura. Eles ficavam na iminência do castigo, na iminência da condenação, na iminência do juízo. O medo produz em nós um sentimento que algo ruim vai acontecer. Por isso que o medo produz tormento. O medo tortura. O medo toma as pessoas com uma ansiedade incontrolável de que algo ruim sempre vai acontecer. Essa é uma das grandes consequências do medo. As pessoas que temem, as pessoas assenhoradas pelo medo, elas são pessimistas. Elas não têm uma visão boa da vida. Elas ficam o tempo todo pensando que rumores de algo ruim estão por toda parte. E o medo se torna uma tortura. Eu poderia substituir tormento por tortura. Ora, o medo produz tortura. Pensamento de que algo ruim vai acontecer em todo o tempo. O medo produz ansiedade. As pessoas que têm medo, elas ficam ansiosas na expectativa e iminência que algo vai acontecer. O medo produz também pânico. É o medo incontrolável. É um medo onde a pessoa perde o seu controle. Talvez você está assim. Você é uma pessoa pessimista. É uma pessoa que, tomada de um sentimento e de um pensamento, que notícias ruins vão vir. Um pressentimento ruim da vida. Um pressentimento ruim do futuro. Um pressentimento ruim de como as coisas irão. Pessoas estão assim, sendo torturados pelo medo. Você conhece pessoas assim? Elas não podem ter o telefone delas vibrando. Elas são amedrontadas. Elas pensam que a notícia é ruim. O telefone não pode tocar. Quando batem e tocam a campainha da sua casa, elas pulam do sofá. O medo é torturante. Essas pessoas se tornam vítimas. Elas não querem ver a TV. Não querem ligar os jornais. Elas não querem ver os jornais. Elas não querem ver as últimas notícias. Elas estão tranquilas e o celular vibra. Elas não querem ler a mensagem. Porque elas estão na iminência. Vai ser ruim. É negativa. Aconteceu algo com os meus filhos. É uma tragédia. Eu quebrei. Alguma coisa deu errado. Estão tomadas por medo. E o medo produz tormento. Estão atormentadas. Sentem-se culpadas.
estão presas por um sentimento de que algo ruim sempre está prestes a acontecer. Se você é essa pessoa, se você se assusta com a campainha, com o celular, com as notícias de jornais, se você se esquiva de pessoas, pensando que informações negativas vão ser te dadas, se você está passando por esse tormento, você tem medo. Você sofre de pânico. Você está tomado e dominado pelo medo. O que mais o texto ensina? Essa é a consequência do medo. Agora vamos ver o remédio para o medo. Qual é o remédio contra o medo? O texto diz que o remédio contra o medo é o amor. Veja só, acompanhe comigo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Qual é o remédio contra o medo? Qual é o antídoto contra o pânico? João vai dizer, no amor, o amor e o medo são antagonistas. O amor e o medo não se misturam. Assim como fé e dúvida não caminham juntos, amor e medo não se misturam. O remédio para o medo é o amor. Qual amor? Primeiro, o amor de Deus para nós. Segundo, o nosso amor para com Deus. Você quer vencer o medo? O amor é o remédio. Você quer derrotar o medo? O amor é a solução. E ele vai dizer, no amor não existe medo. Primeiro, o amor de Deus por nós. O que é isso? É eu ter consciência que Deus me ama. É saber o como e o quanto eu sou amado por Deus. E sabendo que Deus me ama, nada pode me tocar. Isso tira o medo. É o que está em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que tem compreensão do amor de Deus para consigo próprio, este vence o medo. Vou dar um exemplo para vocês, o exemplo do pai e o filho. Eu tenho um filho de 5 anos que se chama Augusto. E eu sei quando ele está comigo, ele não teme nada. Quando ele está no carro, quando ele está na rua, quando ele está diante de animais ferozes, quando ele está diante de pessoas mal encaradas, ele não teme. Por quê? Ele sabe que ele está com o pai dele. E ele sabe que o pai dele o ama, que o pai dele o protegerá em qualquer circunstância, que o pai dele o livrará do perigo. Então ele não tem nenhum medo, ele não teme nada nem ninguém. Por quê? Porque ele sabe que é amado pelo seu pai. É isto que João está dizendo. No amor não pode existir medo. Não pode existir. O remédio para o medo é o amor. Aquele que tem consciência de quanto é amado por Deus, não pode temer. Você não pode temer. Tendo a consciência de que somos amados por Deus, nada temeremos, nem no presente, nem no futuro. Esta é a ideia. Segundo, o nosso amor para com Deus. Primeiro, eu não temo, porque eu sei que eu sou amado. Porque eu sei que Deus me guarda. Porque eu sei se Ele é por mim, quem pode ser contra mim? Segundo, eu não temo pelo meu amor que eu tenho por Ele. Como assim? Romanos 13:10 diz, o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que é o cumprimento da lei? Paulo diz assim, aquele que ama, cumpriu a lei e os profetas. O meu amor por Deus é uma demonstração que eu obedeço à lei, que eu obedeço à palavra. Então alguém que ama a Deus tem a consciência limpa, que o dever está cumprido, que ele está de acordo com a sua lei, com a sua palavra. E aquele que tem a consciência limpa, nada tem a temer. É o que Paulo diz, sabemos que todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que
são amados de Deus? Não, daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus sabe que tudo o que acontece ao seu redor está trabalhando para o seu bem. Então, este não pode temer. Não pode temer. Tem uma frase do George Miller, ele dizia isso. Depois de anos de ministério, de fé, já velho diz: se Deus falhar comigo, hoje será a primeira vez que ele falhou. Um homem que diz uma frase dessa não teme nada. E por que ele não teme? Ao dizer que se Deus falhasse com ele aquela hora seria a primeira vez, ele está consciente que Deus o ama e que ele ama a Deus. Deixa eu entrar nisso aqui, meu irmão. Você precisa entender, você que sofre de pânico, de ansiedade, de transtornos compulsivos, obsessivos. Você que está senhorado pelo medo, você precisa desse remédio. O remédio é o amor. Deus ama você. O que tem a ver o amor de Deus com medo? Uma vez que você tem consciência que Deus te ama, você não tem nada a temer. Por quê? Nada pode sair errado com a sua vida. Tudo está no controle daquele que te ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, todos aqueles que poderiam ser contra nós e poderiam ser a causa dos nossos temores, uma vez que Deus agora é por nós, nenhum deles pode ser contra nós. Então não há motivo para ter medo. O segundo, quem ama, cumpriu a lei e os profetas. Quem ama o próximo e a Deus, cumpriu a lei e os profetas. Veja só, quem cumpre a lei e os profetas, que o cumprimento da lei é o amor, está com a consciência limpa. E aquele que não deve a Deus, aquele que está com a consciência limpa, e a consciência é limpa, quando ele cumpre a lei e os profetas. E como ele cumpre a lei e os profetas? Cumprindo ela cabalmente? Arrisca não, amando. Esse tem a consciência limpa e nada pode temer. Ele não teme o juízo, ele não teme o inferno, ele não teme o castigo, ele não teme as hostes de Satanás. Nada pode dar errado com a sua vida, porque ele ama. Agora, primeiro, as consequências do medo. Segundo, a primeira, as consequências do medo. O medo produz tormento, culpa. Segundo, o remédio contra o medo. O remédio contra o medo é o amor. Terceiro, qual é a causa do medo? Qual é a causa do medo permanecer? Vamos voltar para o texto. Qual é a causa do medo? E qual é a razão do medo permanecer? Verso 18. No amor não existe temor, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é a causa do medo? É a última frase. Ora, logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Peraí, olhe para mim. Se eu disse que existe o medo, o que é o medo e o que o medo causa, o medo causa todos esses terrores, e eu disse qual é o remédio do medo? O amor. Então qual é a causa do medo e dele permanecer? É de eu, você, nós não conhecermos o amor. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Por que temem? Porque não são aperfeiçoados no amor. Que amor? O amor que eu disse no tópico anterior. O que é não ser aperfeiçoado? Aquele que é tomado de temor, de pavor, de síndromes, ele não é aperfeiçoado, ele não foi aprimorado no amor, ele não conhece de fato o amor de Deus, ele não compreende
entende o amor de Deus. Ele está tomado de pavor, porque ele não sabe quem Deus é, não sabe o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. É isso que quer dizer, não é aperfeiçoado, tem uma visão distorcida de Deus, dos atributos de Deus, da bondade de Deus, da benevolência de Deus, e não conhece a fundo o que Deus fez por ele. É por essa razão que ele teme. É por essa razão. Ora, aquele que teme, aquele que tem medo, aquele que é escravo do medo, não conhece o amor, não conhece o amor de Deus, não sabe quem Deus é. Isso é tremendo. Romanos 8,31, preste atenção, a ideia que João está querendo dizer aqui. Bom, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, ou antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A ideia de Paulo é que vocês não têm ideia da dimensão, altura, profundidade, extensão do que foi feito por vocês, do amor que Deus tem por vocês. Então vocês estão presos nas cadeias do medo, nas masmorras do medo, porque vocês não são aperfeiçoados no amor. A ideia que pode ser o quê, por exemplo? Muitas vezes pessoas estão cometidas do medo, por quê? Porque tem a ideia de salvação por obras. O que é salvação por obras? É essa pessoa entender que ela só pode herdar a vida eterna, ser salva, aceita por Deus, através do seu desempenho. A quantidade de vestido que põe, a quantidade de maquiagem que tira, a quantidade de hora que está orando, a quantidade de votos que faz, o seu esforço em ser aceita. E o que acontece? Invariavelmente ela não consegue atingir as demandas da lei, e sofre o que com isso? Culpa, medo, terror. Então ela não é aperfeiçoada no amor, ela não entende a salvação pela graça, ela não entende que o amor de Deus se estendeu benevolentemente, imerecidamente, gratuitamente por ela, e por essa razão ela teme. Quantos crentes estão assim nas igrejas? Não entendem a salvação pela graça, se esforçam para ser amadas, se esforçam para ser aceitas, se esforçam para ser salvas, tentam fazer tudo certinho e não conseguem, e caem em quê? Em profundo pânico, pavor, ficam com medo do juízo, medo da volta de Jesus, medo do arrebatamento, sofrem pânico, porque não são aperfeiçoadas no amor. O seu amor é baseado em sua graça. Se elas conhecessem Efésios 2:6-9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a causa do medo. Qual é a causa do medo? Por que o medo permanece? Porque não são aperfeiçoados no amor, não conhece a dimensão da cruz, não conhece a extensão da cruz, não conhece este atributo imarcessível de Deus, o amor. Por isso estão tomadas de pânico, não conhecem a onipotência de Deus, por isso que pensam que a casa vai cair, os filhos vão se perder, não conhecem o tamanho do poder de Deus que governa e controla tudo, não conhece a soberania de Deus que pensa que aquele dia, aquela hora, aquele fato, está tudo em desacordo, está tudo dentro dos decretos de Deus. Então teme. Se você conhecer essa soberania, se você conhecer essa supremacia, se você conhecer a onipotência, a onisciência, a onipresença, se você conhecer essa graça, a misericórdia, você não temeria. Isto quer dizer ser aperfeiçoado em amor. Talvez você teme porque seu Deus é pequeno, você teme porque seu Deus é pobre, você teme porque seu Deus é fraco, você teme porque seu Deus precisa de mérito para te salvar, você teme porque seu Deus é covarde. Não é aperfeiçoado no amor. Você precisa. Essa é a causa do medo e
de não vencer o medo. E do medo permanecer. Agora, como vencer o medo? Vamos lá. Verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora, dissipa, destrói, aniquila todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Eu disse no início que o remédio contra o medo é o amor. E aqui João vai dizer, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ou seja, eu disse que o amor é o antídoto, o amor é o remédio que aniquila. E aqui ele diz, o perfeito amor. O amor compreendido, o amor aperfeiçoado, o amor concebido, o amor recebido, o amor, a abrangência de todo o ser de Deus. Estes, uma vez assimilados, lançam fora, aniquilam, destroem todas as espécies de medos. O perfeito amor, meu irmão, quem teme não conhece o amor de Deus, quem teme não ama a Deus, se não ama a Deus, vive com culpa, não ama o próximo, não segue os mandamentos e fica tomado num canto de pavor da iminência do juízo. Quem não conhece o amor de Deus, fica descontrolado, pensando que tudo vai dar errado, porque não conhece a extensão e abrangência desse amor. João vai dizer a dica, como vencer o medo? O perfeito amor lança fora, destrói todo o medo. O que é o perfeito amor? Ele está dizendo, é um convite para vocês conhecerem o amor de Deus. Vocês que estão tomados de pânico, vocês que estão tomados de remédios, vocês que são escravos das clínicas, dos remédios, das terapias, escravos do pavor, do pânico, vocês que têm medo disso, daquilo outro, do ir e vir, vocês precisam experimentar o amor de Deus, conhecer o amor de Deus. O perfeito amor dissipa todo medo. Saber o que é isso? Eu preciso saber claramente o que foi feito por mim. Eu preciso saber qual é o alcance desse amor. Então ele dissipará todo medo. 1 Pedro diz, para você ter uma ideia, que amor é esse? 1 Pedro 1,18, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Pedro está elevando, ele está mostrando a dimensão do resgate que foi feito por nós. Vocês não vieram aqui por algo corruptível, foi pago um alto preço, foi feita uma obra estupenda, a salvação de vocês, a reconciliação com Deus, a vida eterna, não foi feita mediante a um pagamento pequeno, não foi coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas foi preciso, foi através, foi por causa do sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Deus, em Cristo, teve que morrer. Como vencer o amor? Você precisa saber disso. Como vencer o medo? Você precisa saber disso. O amor. Quando você souber o quanto Deus te ama, o que Ele fez por você, o medo sairá. Repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o filho poupou, nem o que de mais valioso ele poupou. Se Deus já fez o maior, que é enviar o filho, não fará o menor, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Providência, livramento, proteção, perdão. Eu não preciso temer. Deus me ama, então haverá provisão na hora da escassez. Eu não preciso temer, Deus me ama, então haverá livramento na hora da perseguição. Eu não preciso temer, haverá, meu irmão,
vida eterna, quando vier o juízo, quando a morte me chamar, quando Ele vier buscar, eu não preciso temer, Ele me livrará, Ele me perdoará e Ele me tomará consigo. Quem conhece isso, como vai temer? Você está com medo? Tô. Então vou te dar o remédio. Qual é o remédio contra o medo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma abrangência tal, de uma profundidade tal, que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê nele e está com medo, não tenha mais medo, mas tenha a vida eterna. Você está com medo? Eu estou com medo das coisas não dar certo, das coisas não saírem bem. Filipenses capítulo 1:6. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la, aperfeiçoará ela até os dias de Cristo. Você acha que eu falharei com você? Acha que eu não terminarei o que eu comecei? Você está com medo das coisas não dar certo no final? Está com medo das coisas saírem do seu controle? Aquele que iniciou uma obra em você, mesmo com toda a tribulação, com toda a turbulência presente, Ele há de completá-la. Não temas. Não temas. Josué estava com medo. Deus falou: não temas. Não te mandei eu? Não temas, ser forte e corajoso. Aliás, a ordem que é mais repetida na Bíblia é: não temas. 365 vezes está escrito na Bíblia a palavra não temas. Uma vez para cada dia Deus diz não temas. Ontem Ele diz não temas, hoje Ele diz não temas, amanhã Ele dirá não temas, depois da manhã não temas, no final do ano não temas. Não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Isaías 8:13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o seu medo. Medo só de Deus. Você não tem que ter medo, é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Você precisa, como vencer o medo? O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito é assim, ó. Quem não é aperfeiçoado. Aperfeiçoado é o quê? A ideia de aperfeiçoado é crescer no conhecimento. Como é que eu venço o medo? Com amor. E como eu aperfeiçoo o amor? Primeiro, você precisa crescer no conhecimento de Deus. Você que está tomado de temor, precisa conhecer os atributos de Deus. Quando você conhecer a onipotência, que significa Deus tem todo o poder, de forma que nada pode te tocar, o medo se dissipa. Quando você conhecer a onisciência de Deus, Deus tem todo o conhecimento, de modo que não há nada difícil que Ele não possa resolver. O medo é dissipado. Você precisa conhecer a onipresença. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena, de maneira que você jamais está ou estará sozinho. E o medo se dissipa. Você precisa conhecer a misericórdia de Deus, de forma que toda hora que você tropeçar e cair, a mão indulgente, benevolente, não será estendida para te punir, mas para te perdoar. Você precisa conhecer a graça de Deus, mesmo não merecendo, em situações indignas, Ele trará, em caráter de urgência, a provisão necessária e adequada para aquela situação específica. Então, medo se dissipará. Você precisa se aperfeiçoar no conhecimento de Deus. Que mais? Você precisa se aperfeiçoar na comunhão com Ele, na comunhão com o Espírito Santo. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado.
quando você começa a nutrir uma relação, Deus não é mais distante, Deus agora é seu amigo, através do Espírito Santo, essa relação cresce em confiança, essa confiança se transforma em amor, e o amor lança fora todo o medo. Por fim, qual o remédio para o medo? O perfeito amor lança fora todo medo. É eu me aperfeiçoar na obra que foi feita na cruz. Na cruz. Porque o antídoto para o medo é o amor. E a maior expressão de amor está naquele madeiro. Não tem cabimento, não tem como. Você quer? Como é que era nos filmes antigos? Quando o capeta vinha, você tinha que pôr a cruz, né? A cruz, aí espanta o capeta. A cruz espanta o medo. Quando você tiver com medo, mire na cruz. Olhe e contemple expressão escandalosa de amor. Que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, à semelhança de homem, se tornou homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, é o kenosis de Jesus, se esvaziou, despojou da sua glória, para ter pele, músculos, nervos, ossos, para sangrar, chorar, sentir sono, cansaço, por nós, e para ser abatido como ovelha muda perante os teus tosqueadores, e foi abatido, afligido, atravessado, por amor a você, por amor a nós. Como é que você vai temer? Se você tem medo, se Deus fez um negócio desse, agora não vai te dar arroz? Arroz? Vai te dar arroz. Peraí. Ele pegou o que é mais valioso no universo. O filho dele. Agora, ele não vai te dar arroz. Ele não vai livrar você de uma perseguição de alguns insetos que estão te caluniando. Ele não vai trazer o leite do seu filho. Ele não vai perdoar aquele que chega diante dele com confissão solene e coração contrito. Não tem cabimento. Essa é a maior expressão do amor de Deus. Você teme? Você não é aperfeiçoado no amor. Você não conhece o amor. Talvez você é egoísta demais e muito terreno. E está com seus olhos só aqui. Por isso está apavorado, porque você depende da reforma fiscal, da agrária, do aumento ou da baixa do dólar, do exame, do médico, as perspectivas, a meteorologia. Você está apavorado e vai continuar seu terreno. Agora aquele que tem a eternidade gravada nos teus olhos, esse não tem nada a ver. É como Paulo: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando disseram: não vá a Jerusalém, Paulo, você vai ser preso lá. Paulo, o que vocês querem fazer magoando meu coração? Não só estou pronto para ser preso em Jerusalém, como também a ser morto em Jerusalém. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, e morreu para que todos não vivam por eles, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que de Deus nós mesmos somos consolados. E eu consolo você com essas palavras. Cadê o medo? Alguém viu ele? Cadê o medo? Vem medo. João emprega o termo filhinhos. Vocês não têm o que temer. É maravilhoso, não é? Já chegou a hora de terminar, mas eu não quero terminar. Eu não quero. Sabe por que eu não quero terminar? Porque quando eu estou aqui, eu desfruto do que eu prego. Eu vivo o que eu prego. Eu creio exatamente no que está escrito aqui, sem tirar e acrescentar um tio e um jota. Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus, e é a verdade, deve ser crida exatamente como está aqui. E eu creio que o perfeito amor aniquila, dissipa, destrói todo e qualquer medo. Você teme? Você não conhece o amor. Você não conhece o amor? Não tem problema. Eu te apresento ele hoje, aqui e agora. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Qual é a razão dos seus medos? O que está te trazendo medo? Medo do futuro? Paulo diz: nem o presente, nem o porvir. Está com medo da altura? Paulo diz: nem altura, nem profundidade. Está com medo de algum demônio? Nem principados, nem potestade. Está com medo de uma criatura, de algo esquisito, assombração? Nem qualquer outra criatura. Está com medo do quê? Do presente? Nem o presente. Está com medo dos anjos? Nem os anjos. Está com medo da morte? Nem o perigo, nem a espada, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer outra criatura conseguirá tirar este amor de você. Está com medo do julgamento, da condenação, do inferno, do juízo? Olhe para a cruz, veja seu pecado cravado lá. Olhe para o sangue. Pastor, será que vai dar certo? Vai. E o amanhã está nas mãos de Deus, e meus inimigos derrotados na cruz, e a culpa coberta. Deus me aperfeiçoa nesse amor. Ore a Ele. Deus me aperfeiçoa nesse amor.